Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar a nossa aula de espectroscopia óptica com ênfase na espectrofotometria de ultravioleta visível. Então, vamos relembrar um pouquinho o que é a espectroscopia de absorção, né? Quando a radiação passa através de uma camada de um sólido, de um líquido ou de um gás, algumas frequências elas podem ser removidas por absorção, um processo pelo qual a energia eletromagnética é transferida para os átomos, íons ou moléculas. Nesse caso, destaco as moléculas, que vai ser o nosso composto de interesse, que compõe a amostra. Então, quando a molécula absorve energia, ela pode absorver na região do infravermelho, do visível ou do ultravioleta, quando a gente fala de espectroscopia óptica. Quando a molécula absorve no infravermelho, ocorre então um tipo de transição que é vibracional, que é no mesmo nível eletrônico. Já no visível e no ultravioleta, acontece uma transição eletrônica, onde os elétrons eles saem de um nível mais baixo de energia para um nível mais alto de energia. A espectroscopia óptica, pensando no nome, ela remete aos níveis de energia do visível. Porém, como o ultravioleta e o infravermelho têm características bem parecidas, eles também são considerados como espectroscopia óptica. Então, a espectroscopia óptica, ela vai consistir na interação da radiação eletromagnética no ultravioleta, no visível ou no infravermelho com a matéria no estado sólido, líquido ou gasoso. A interação da luz, ela vai acontecer pela absorção da radiação eletromagnética, que pode ser detectada e quantificada. Então, a radiação ela vai incidir, né? A radiação incidente, ela incide na amostra. Uma parte dessa radiação pode ser refletida, uma parte pode ser espalhada e uma parte vai ser transmitida. Mas o que interessa na análise é a intensidade que é absorvida. Essa intensidade é que vai ser determinada para analisar por esse tipo de espectroscopia. A instrumentação, ela é bem simples, né, e apresenta vantagens de ter boa sensibilidade, baixo custo de análise, fácil operação, equipamentos robustos que apresentam pouca interferência do ambiente e muitas vezes se tem equipamentos bem pequenos, equipamentos até portáteis. Então, em geral, se tem uma fonte de radiação eletromagnética, um seletor de comprimento de onda que vai selecionar o comprimento de onda de interesse, seja ele no infravermelho, no visível ou no ultravioleta. Esse comprimento de onda selecionado vai passar pela amostra e aquela radiação que não foi absorvida vai então para o detector, que vai detectar e posteriormente essa radiação detectada vai ser processado um sinal onde o analista vai poder analisar a quantidade de radiação que foi absorvida pela amostra. Falando então da espectrofotometria no ultravioleta e no visível, essa técnica ela tem muitas aplicações, principalmente na identificação de grupos orgânicos, cromóforos, íons de metais de transição que absorvem radiação nos comprimentos de onda do ultravioleta e do visível. Então, o ultravioleta ele vai de uma faixa de 400 nanômetros até 100 nanômetros e o visível vai de uma faixa de 780 nanômetros até 400 nanômetros. É essa faixa de radiação que nós vamos trabalhar quando falamos de espectrofotometria no ultravioleta e no visível. Então, aqui tem um esquema da instrumentação. Então, se tem uma fonte de luz, esse esquema da instrumentação ele é bem parecido com aquele esquema geral da espectroscopia óptica, né? Tem-se uma fonte de luz que passa pelo monocromador, que vai selecionar o comprimento de onda que se quer utilizar. Depois, esse comprimento de onda selecionado vai passar pela amostra,
que fica em uma cubeta, e ele então, a radiação que vai ser transmitida e não absorvida pela amostra, vai para o detector. A fonte de luz. Geralmente ela é composta por uma lâmpada de deutério, que emite radiação no ultravioleta, ou uma lâmpada de tungstênio, que emite radiação de luz visível. O monocromador é um dispositivo eletrônico que vai transformar a luz que incide em vários comprimentos de onda em um ou poucos comprimentos de onda. O detector vai ser, então, um dispositivo que detecta a fração de luz que passou pela amostra e vai transferir essa fração de luz que passou pela amostra para um visor, para um computador, que vai então gerar um sinal. O recipiente no qual está contida a amostra é uma cubeta, né? É onde a amostra fica contida, e eles podem ser constituídos de vidro, de sílica ou de plástico. A instrumentação para espectrofotometria no ultravioleta e no visível, ela pode ser de duas formas, com feixe único ou com feixe duplo. Nos instrumentos de feixe único, eles têm a vantagem de ser mais simples e mais adequados para medidas com um único comprimento de onda. Então, nesse instrumento, a radiação, ao passar pelo monocromador, ela vai passar primeiro por uma célula de referência, onde se tem o branco da amostra. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra onde o solvente é água e o resto é um analito de interesse, então na célula de referência eu vou ter a água. A radiação, então, que foi incidida pela célula de referência, que não foi absorvida, vai ser então detectada e quantificada. Depois, a radiação que passa pelo monocromador vai passar pela célula da amostra e também vai se detectar e quantificar quanto de radiação não foi absorvido pela amostra. A diferença entre os sinais da célula da amostra e da célula de referência é que vai me dizer quanto de analito eu tenho naquela amostra. Agora, os instrumentos de feixe duplo, eles vão oferecer a vantagem de compensar qualquer flutuação do aparelho. Então, a radiação que passa pelo monocromador, ela vai se dividir em duas e vai passar ao mesmo tempo pela célula de referência e pela célula da amostra. Então, nesse caso, se o aparelho apresenta alguma flutuação entre uma análise e outra, nesse caso não vai ter nenhum problema, porque as análises estão sendo feitas instantaneamente. Então, não vai ter diferença entre a análise da célula de referência e a análise da célula de amostra. Os procedimentos para análise, eles seguem alguns passos, né? Então, o primeiro é a seleção do comprimento de ondas. Então, as medidas de absorbância, elas são feitas em comprimentos de onda que correspondem ao máximo de absorbância, porque a variação em absorbância por unidade de concentração é maior nesse ponto. Então, geralmente se faz uma varredura do analito em vários comprimentos de onda e determina em qual comprimento de onda ele vai apresentar uma maior absorbância. É nesse comprimento de onda em que esse analito deve ser analisado. Lembrando que se a gente tem uma espécie que apresenta cor, também pode se analisar pelo comprimento de onda de absorção daquela cor, né? Lembrando que aqui no disco de Newton, né, se uma substância ela reflete no vermelho, ela vai absorver no verde. Outro procedimento é analisar as variáveis que influenciam a absorbância. Então, variáveis como efeito de solvente, então se o solvente pode apresentar picos ou bandas na mesma região, temperatura, outras substâncias que também podem apresentar bandas na mesma região. Todas essas substâncias devem ter os seus efeitos conhecidos, né? E as condições de análise devem ser controladas para poder não ter essas influências na hora da análise.
A outra observação que deve ser feita é a relação entre absorbância e concentração. Então, essa relação geralmente é feita com padrões, né, com uma calibração, e esses padrões eles devem ser escolhidos de forma que a concentração que se imagina que a amostra tenha esteja ali no meio da faixa de concentração dos padrões. Trouxe então uma aplicação para a gente entender melhor como que funciona essa espectrofotometria no ultravioleta e no visível. Trouxe um exemplo de um trabalho, uso da espectrofotometria no ultravioleta e visível para diferenciar as colorações do biodiesel de palma e do corante marcador de óleo diesel. Então, o que acontece? Algumas misturas, né, de óleo diesel e biodiesel já são comercializadas no país. E essas misturas são chamadas de BX, sendo X a quantidade, a concentração de biodiesel na mistura. Existem dois tipos de BX comercializados, o S500 e o que tem S10. Então, o BX com S500 contém 500 ppm de enxofre, e o BX com S10 contém 10 ppm de enxofre. A ANP determina que o óleo diesel S500 seja marcado com um corante vermelho para poder diferenciar do S10. Só que quando se produz biodiesel do óleo de palma, o óleo de palma já apresenta uma coloração vermelha, o que faz com que esse biodiesel apresente cor e fique difícil de diferenciar o biodiesel com S500 do biodiesel com S10. Então, como diferenciar essas duas substâncias, né? BX com S500 e BX com S10, quando o BX é produzido com óleo de palma? A técnica utilizada para essa determinação, geralmente é a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. Essa técnica é para determinação de átomos de enxofre. Só que a espectroscopia por ultravioleta e visível é um método mais simples. Então, nesse trabalho, traz essa possibilidade de fazer essa análise por espectroscopia no UV-Vis. Então, como procedimento de análise, a primeira etapa, determinação do comprimento de onda de absorção do corante vermelho. Então, fez-se uma varredura e viu que a absorção máxima era apresentada aqui mais ou menos entre 500 e 600 nanômetros. Já o comprimento de onda de absorção do óleo de palma apresentava aí um pico máximo mais ou menos em 440, 450 nanômetros. Então, com isso, as amostras elas foram feitas em um espectrofotômetro de um modelo X com uma célula de quartzo de 1 centímetro de caminho óptico, e esse 1 centímetro é importante de saber, e o intervalo de comprimento de onda foi de 380 até 700 nanômetros, para poder pegar os dois picos de absorção, do óleo de palma e do corante. Então, vamos para o resultado da análise. Então, a luz que não foi absorvida, ela chega no detector e é transformado em um sinal elétrico, e esse sinal vai ser interpretado e transformado em um gráfico, né, que é um espectro de absorção, que relaciona comprimento de onda com a absorbância. Então, aqui a gente tem duas bandas de interesse. Uma banda que está circulada em azul, que representa o corante e também o BX de óleo de palma com corante, e a banda aqui em vermelho, que representa o BX de óleo de palma sem corante. Então, com essas duas bandas, a gente consegue ver que quando o BX ele é produzido com óleo de palma e tem corante, é possível discriminar do BX que é produzido de óleo de palma sem o corante, podendo então fazer a avaliação de quando o BX tem corante ou não. Então, aqui a gente vê que
o BX S10, né, de palma, ele não vai apresentar banda, o que vai ser diferenciado, por exemplo, do BX que tem corante, que apresenta então uma banda mais ou menos aí em 550 nanômetros. A quantificação, ela pode ser feita utilizando a lei de Lambert-Beer. Então, essa lei, ela nos diz quantitativamente como a grandeza da absorção ou absorbância, que é a medida da atenuação da radiação eletromagnética incidente, vai depender da concentração das moléculas e da extensão do caminho sobre o qual ocorre a absorção. Então, quanto maior o caminho, mais radiação irá interagir com as espécies presentes e mais irá absorver. Então, a gente tem aqui que a absorbância ela tem uma relação direta com a concentração. E isso está relacionado, né, com a radiação incidente e a radiação que é transmitida, né, com o caminho óptico, ou seja, o comprimento da cubeta e com a concentração da substância. Então, no experimento foi avaliada a possibilidade de quantificar o corante na presença do óleo de palma, né? Então, o que foi feito? Foi utilizado soluções padrões de concentração de 0,02 até 40 miligramas por litro. Essas soluções padrões foram, então, colocadas, né, a absorbância de cada solução em relação à concentração de cada corante, foi colocada em um gráfico, então, conforme a gente viu lá, como faz o gráfico das soluções padrões, e foi obtida, então, uma equação da reta, onde o x é a absorbância, onde o y é a absorbância e o x é a concentração. Então, quando se faz uma análise de qualquer outra substância, né, que não seja o padrão, é só colocar o valor de absorbância em y, que se obtém o valor da concentração. E notem que o R ele tem uma boa linearidade, o que mostra que a análise foi bem executada. Então, algumas aplicações da espectrofotometria no ultravioleta visível, né, analitos orgânicos, como compostos nitrogenados, fármacos, fenóis e gorduras, e analitos inorgânicos, como íon fosfato, íon nitrato, íon sulfato, amônia e os elementos metálicos em geral. Bom, essa então foi a nossa aula de espectroscopia óptica, né, com as aplicações da espectrofotometria no ultravioleta visível.